Olá pessoal, graças a Deus estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso, né, que Deus tem nos trazido até aqui. E estamos aqui prontos para que Deus venha nos usar nesse programa. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024. Vamos estudar hoje a quinta lição desse trimestre. A quinta lição, que é 5 de maio de 2024. Então, o assunto geral, o tema geral desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Proposta por quem? Pelo próprio Deus ao ser humano, qualquer ser humano. Pode pegar essa carreira, a caminhada da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então esse é o nosso tema, o nosso assunto principal aí de todo o trimestre, Então essa carreira que está proposta para nós, e que precisamos nos esforçar sem olhar para trás, Então, a quinta lição, 5 de maio de 2024, o assunto da lição, os inimigos do cristão. Então, vai mostrar o que é os inimigos, aquilo que vai te impedir, tentar te impedir nessa caminhada. Vai te tentar. Durante essa caminhada, os obstáculos, o que você vai enfrentar e que precisa vencer, Vencer no sentido de resistir. Até a palavra mais bem colocada essa, de resistência. Resistir, porque na verdade o inimigo ninguém vence. A gente usa esse termo, mas até eu acho meio errado, porque vencer é como que aí você não vai ter mais luta, já venceu. Não é assim, resistiu. Você não entrou na dele, você fugiu dele, não aceitou a proposta dele. Mas vai ter outras investidas. Você vê que Jesus, quando foi tentado, no começo do seu ministério, ele foi tentado 3 vezes ali. Aí a Bíblia diz que o diabo se afastou por algum tempo. Ele veio tentar de novo. A última tentação foi na cruz. Quando ele usou aquele ladrão que disse: tu não é filho de Deus, rapaz? Não faz um negócio aí? Desce dessa cruz e tira nós daqui também. Para Jesus entrar na dele, foi a última tentativa de fazer Jesus desistir do projeto de Deus, do plano de Deus. É tanto que Jesus, quando acabou tudo ali, passou, acredito que o homem já tinha dito isso, ele disse: pai, está tudo consumado. Aí não tinha mais como o diabo tentar, nem nada, matou ele. Então ali, o próprio Jesus disse também: pai, por que me abandonaste? É exatamente a hora da morte. Que aí ele morreu a carne, mas o espírito vivo eternamente. Então é isso aí, essa resistência a esses inimigos. Que o pai deles, o pai que eu digo é no sentido, o senhor deles é o diabo. É isso que nós vamos estudar aqui nessa lição de hoje. Aí, texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. A verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Isso aí é realidade. Toda vez que você
vence uma batalha no sentido natural, para você entender. Aí você adquire mais confiança, né? Em todos os sentidos da vida. E aqui, andando com Cristo, essa fé, caminhada para o céu, é da mesma forma, você vai adquirindo confiança em Cristo. Uma certeza, porque vai acontecendo as coisas, você vai vencendo, você vai resistindo, né, esses obstáculos, essas investidas do inimigo. Então é isso aí. Aí vai ter sempre, saiba que vai ter isso aí. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Então já passo aqui para a Isneide, que vai se apresentar aí e vai falar, comentar. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, né, com o telespectador, o ouvinte, para aprendermos mais uma lição de escola bíblica. Na lição passada nós estudamos como nos conduzir nessa caminhada, já que nós estamos numa carreira proposta por Cristo, e nesta carreira vamos nos deparar com algumas situações, alguns obstáculos, e precisamos ter sabedoria, discernimento, a iluminação do Espírito para nos conduzir bem nessa jornada, porque o final é glorioso. E como nós estamos hoje já na 5ª lição, que fala sobre os inimigos do cristão, 3 inimigos que não nos largam um minuto. E como você já falou, a proposta de cada um deles é nos tirar dessa missão tão nobre, tão bela e tão gloriosa, que é de cumprirmos a nossa missão na Terra. Jesus foi o nosso maior exemplo, que ele se deparou desde o início do seu ministério com várias e várias tentações, mas ele cumpriu a sua missão cabalmente. E da mesma forma nós precisamos prosseguir fielmente, né, embasados nessa palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para que possamos cumprir também a nossa missão aqui na Terra e assim alcançar o futuro glorioso com o nosso Senhor. E o que é mais incrível, assim, é incrível no sentido, mas o que é mais inacreditável para quem não entende, para quem não acredita mesmo, e difícil de acreditar, é que um desses inimigos é você, que é exatamente essa carne, né? Porque a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. Não é que não pode, ela não tem capacidade, não existe. Então veja que o maior inimigo é o diabo, porque sem ele não existia nem o mal. Então foi da onde Adão caiu que foi convencido lá por quem? Por ele. Então isso aí é o maior mesmo. Mas depois disso vem você. Você está no meio. Porque tem um versículo que eu falo sempre, eu não sei nem se está na lição, acho que nem está, eu nem observei aqui, mas aqui é Tiago, a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 15, versículo... Capítulo 15, não tem capítulo 15, né? Capítulo 1, versículo 14, que diz que nós somos tentados quando atraídos. Essa atração é a carne. A carne que fica atraída. Então, nós só somos tentados pelo diabo quando nós somos atraídos. Somos tentados quando atraídos. Ou seja, a decisão é tua. Você abriu a porta. Aí ele tem possibilidade de entrar. Aí ele já quer entrar. Abriu a brecha. Então, se você fechar, andar no Espírito, como está dizendo aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí vai estar fechado. Espírito o diabo não usa. Ele usa o dele, os mal lá, os caídos. Mas o de Deus não. Então veja, somos tentados quando atraídos e engoldados pela sua própria concupiscência. É o que vai falar muito aqui. Da concupiscência, o que é? Um mal que está na carne. É um desejo que você não consegue controlar, então é uma doença maligna
que é favorável ao inimigo mesmo. Então isso aí é complicado. Né? Então esse versículo aí é muito assim, porque a minha concupiscência me engorda. O que é isso? Eu começo a favorecer esse lado errado. Eu começo a induzir a mim mesmo, a dar lugar a mim mesmo, resolver. Tanto que no versículo 15 diz, a concupiscência consumado dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então você dá à luz o pecado, ou seja, o bichinho nasceu. O negocinho lá, o demôniozinho. Ele nasceu. Por quê? Porque foi consumado. O que é consumado? O projeto teu de desejo, você realizou. Resolveu fazer. Então você decidiu, né? Isso. Então, assim, eu sempre digo, em programas meus assim, que o catálogo do diabo é o mundo. Então nós temos essa concupiscência, essa queda para pecar, essa cobiça pelo mundo, nós somos do mundo, a carne é da terra. Quer dizer, aí ele apresenta o catálogo, não é de te força não. Olha, pô, tem isso aqui, é como um vendedor de uns objetos, olha, isso aqui faz isso. Aí você engolda a concupiscência, você já gosta daquilo e vai te apresentar o que tu não gosta. Pelas tuas atitudes diárias, pelas palavras, pelas atitudes, ele sabe o que tu gosta. Não é que ele entre no teu pensamento, mas pelas tuas atitudes. Aí ele vai te apresentar aquilo lá, olha, eu tenho isso aí que tu pensa aí, ó aqui. Que é o mundo. Olha aí, rapaz, tá vendo aí, pega lá. Aí você vai, mas se você não der lugar, cortar, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Não pôde porque você se fechou na justiça de Deus, na verdade. Cingiu os lombos com a verdade, o apóstolo Paulo fala aos Efésios. É assim? Isso é muito interessante, porque vai estar aqui na leitura bíblica, mas 1 João capítulo 2, versículo 16... Porque tudo o que há no mundo, aí vem a concupiscência da carne, que são os desejos da carne, concupiscência dos olhos, porque nós olhamos, o catálogo, as imagens, elas são perfeitas para agradar, para nos engordar. E a soberba da vida. Né? Então, foi exatamente o que aconteceu lá no jardim, na tentação, e Eva caiu. E nós também não podemos atribuir essa culpa somente a eles, porque nós, da mesma forma, temos a capacidade de nos proteger e não conseguimos nos proteger de forma eficaz. Exatamente. Né? Porque aí a gente, Adão, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Não, do mesmo jeito que Adão e Eva tiveram a oportunidade de se livrar dessas situações desastrosas, nós temos todos os dias também a capacidade de nos livrar. E por que não nos livramos? Né? Então, hoje nós temos a nossa responsabilidade, o livre-arbítrio, e nós fazemos escolhas erradas. Então, isso aqui, esse texto áureo, se vivemos no Espírito, é a única defesa que nós temos de nos conduzir, na verdade, de nos conduzir na obediência, é andar no Espírito. Se vivermos no Espírito, isso fala da nossa parte interior, vida em Deus. E andemos também no Espírito. As nossas atitudes externas, do nosso andar diário, do nosso estilo de vida, vai refletir esses resultados daquilo que eu já vivo internamente. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É o que está em Gálatas 5:25. A única forma que nós temos de abafar isso, né, como você falou, nós não vamos nos livrar. Isso aqui é para a vida toda, essas lutas contra os nossos adversários. O diabo é um adversário externo, a nossa carne é o adversário interno. Por isso que ele é eu considero também como o maior, porque ele está aqui, ó.
pelejando 24 horas contra a vontade de Deus, trazendo à minha alma anseios, desejos e vontades contrárias à vontade de Deus. Então, se nós não tivermos nutridos pela palavra de Deus, vivermos na direção do Senhor, nós perderemos essa guerra interior. E o mundo está aí, ó, cheio de opções. É porque para você ver a Arapuca armada, você vê esse pecado que é exatamente que ele vai nascer, ele vai ser gerado, dar luz, já nasceu, né? Para dar luz e pecado e gerar a morte, você só vê se tiver Deus. Não tem como Deus te ajudar se você não vê Ele, se você não corre para perto dele, se você não pede para Ele, se você não busca nele o alimento para você enxergar espiritualmente. Então as pessoas culpam Deus, que não tem nenhuma culpa, a culpa está em você. Aí quando alguém fala, por que eu sou assim? Por que nós nascemos desligados de Deus? A culpa não é de Deus nessa questão toda. Por que existe o diabo, esse negócio do mal? Por que não acaba com esse negócio? Porque não foi ele que criou essa história. Foi o Adão que se meteu nessa história aí. Então é os homens, a culpa é dos homens lá. Deus está quieto, ele não pecou não. E nem peca. A questão, ele fez o mundo e deu para Adão sem pecado. Não existia isso aí não. Quer dizer, para que ele errou? E a questão aí, ninguém coloca nem Eva no meio não. Pode ver que Deus ele não falou nadinha para Eva, falou só o que ela ia sofrer também, mas ele não culpou ela, nada. Falou para Adão, que história é essa de tu tá nu, rapaz? Que conversa é essa aí? Quer dizer, a terra é amaldiçoada por causa de ti, ele não falou de Eva, porque foi ele, não, mulher, aí não tem negócio de mulher não, foi tu que entregou o negócio, que eu entreguei para ti. Quer dizer, então, essa questão aí de você relutar, né? O pior que existe aí, a soberba da vida, como fala aí, que é o orgulho, né? A prepotência, entra tudo na mesma, meio que parecido, é tudo na mesma coisa. Essa soberba é que faz você ser independente de Deus, você querer ser, você achar que vai vencer. Você pode ver que o apóstolo Paulo, Jesus disse para ele, quando ele orou ali, disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se quebranta, quando você reconhece que não é nada. Aí na soberba te leva à queda, tá? Até o provérbio diz isso, né? Então o pior é isso aí, que o inimigo entra bem aí, ó. Abriu a brecha. Soberba, cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, da carne dos olhos. Soberba da vida. Que a carne já faz o olho olhar, não é assim? Aí cobiçar. Aí vem ali, aí vem os incentivos, depois que você dá lugar. Né? Porque o inimigo ele não tem poder nenhum sobre o homem, se o homem não der lugar. Exatamente. Agora o problema é você enxergar isso e você buscar em Deus para não dar lugar. Porque é como que seja uma fome, né, que a pessoa está com fome e precisa se alimentar do mundo. É isso, a carne quer se alimentar do mundo, é o pecado ali tudo. Mas só sacia essa fome com Cristo. É como que seja dessa forma aí. É tanto que ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não tem fome. É exatamente, até deu certo aqui sem querer querendo. Mas veja aí, e aquele que ouvir minhas palavras não terá sede, nunca terá sede. Então é fome, o alimento sólido e água, está alimentado com a palavra de Deus, mas só nele, né? Vamos à leitura bíblica em classe. Vamos lá. Leitura bíblica em classe encontra em Romanos, capítulo 6, versículos do 11 ao 14, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Romanos, capítulo 6, de 11 ao 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado,
mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Exatamente. Então você vê aqui que não é que a pessoa crente, que acredita em Cristo, que é um cristão, que é evangélico, vamos dizer assim, né? Que eu gosto de falar a pessoa crente em Jesus Cristo. Eu gosto de falar assim, ficar bem separadinho. Mas assim, uma pessoa dessa, ele não tem desejo, ele não cobiça. Tudo isso passa pela mente dele, porque ele está num corpo pecaminoso, enfermo pelo pecado. Agora a questão é a resistência, de você se abastecer em Cristo para resistir. Aí vem as ofertas e você diz, não, estou cheio. É o caso, que eu volto a dizer, quando Jesus começou o seu ministério, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Não foi no propósito de ser tentado mesmo. Quer dizer, ele ficou 40 dias sem comer, estava com fome, aí a Bíblia diz que ele teve fome. Aí qual foi a tentação? Comida, tipo a Eva lá. A Eva até que não estava com fome não, né? Tinha tudo para comer. O próprio Deus disse, você pode comer de tudo, só não daquela árvore do bem e do mal, que morre. Mas depois acabou comendo de lá, porque... E Jesus foi tentado, a primeira tentação pela comida também. Estava com fome, fazer de forma errada as coisas, um milagre para suprir um desejo dele, carnal, que era comer. Que estava com fome era a carne dele, não era o espírito, não. É tanto que ele rebateu exatamente nesse sentido. Quando o inimigo deu a ideia de ele fazer das pedras pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele respondeu para o diabo? Eu estou abastecido, alimentado da palavra de Deus, do pão da vida. Eu estou cheio de palavra. Eu não necessito de feijão e arroz. É isso que a resposta dele foi essa. Aquilo que me dá vida eterna, eu estou cheio. Agora de feijão e arroz, que é só amanhã eu estou morrendo de fome de novo, que é o que ele disse para a mulher samaritana, né? Beber da água, amanhã tu tem sede de novo. Então, disso aí eu não estou necessitado não. E você vê que depois da terceira tentação, os anjos vieram e serviram ao Senhor. Significa que, não, isso aí eu te dou, se tu resistir o diabo. O resto, a gente providencia, isso aí é tranquilo. Mas mas quando vê aqui, esses versículos aqui de Romanos, né? Romanos 6, 11, né? Assim também vós considerai-vos como mortos para como o mortos. pecado. Está entendendo? Então você vê, você morreu para o mundo, mas vivos para Cristo. O que é isso? Eu estou indisponível para o mundo, para o pecado, mas eu estou disponível para Deus. É tanto que ele, para entregar os membros, você disponibilizar os membros. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Está aqui a Eliane aqui, Márcio Cleito, você e eu, disponibilizando aqui nossa língua, nossa boca, nosso tempo, nossos membros disponíveis aqui para fazer a obra de Deus. É isso aí.
Não é que seja só nós, mas você também, qualquer um. Disponibilizou, Deus usa. Né? E salva você e os outros também. Então, é uma coisa que é muito sério isso aqui. Para a gente compreender como fazer para vencer, ir vencendo nessa caminhada, né? Aí vem aqui os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3, cada um corresponde a um tópico da lição. Primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo objetivo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. Terceiro objetivo, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Pois é, quando se trata de mundo, vezes tem hora que se fala de gente. Né? Quando Jesus disse, o Espírito, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não está falando de pedra, de terra, está falando de gente. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, amou o povo, as pessoas. Sim. De tal maneira. Mas aí quando fala de tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não fala de então já está falando do sistema de pecado aí, que está no mundo, né? Para corromper os homens. Né? E tem hora que Jesus fala... No princípio, na criou questão, Deus, os céus e a terra, já fala do universo. Né? Às vezes Jesus fala do céu, desse céu que a gente vê aqui. Quando ele diz, vocês são hipócritas, porque vocês sabem discernir a face do céu. Diz, ó, hoje vai fazer bom dia, porque viu, discerniu, entendeu as nuvens e tudo. Hoje não vai ser um bom dia, então, e por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Ele está falando daqui, amanheceu o dia com aquele, está meio, né? As pessoas entendem quando hoje vai chover, as pessoas compreendem. Hoje já está mais difícil, porque já tem a meteorologia, aquela coisa, o pessoal confia já, mas antes os velhos, aí vai chover muito hoje, amanhã, não vai chover, hoje não vai chover, é assim. Eles não usavam relógio já pela altura do sol, ele já discerniu o horário, sabia, tudo então, certinho. Jesus ele falou nesse sentido, desse céu aqui, né? Sim. Aí outra hora ele fala do reino do céu, né? Então é assim, a gente tem que ir entendendo conforme. Então nós vamos aqui já para a introdução. Antes eu gostaria só de citar aqui, olha, o crente não tem as pessoas como inimigas, né? Não. Mas sim os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, que procuram induzir pessoas ao pecado e a rebelar-se contra Deus. Exato. É muito importante quando a gente fala de inimigos, né? De pessoas que falam, eu tenho vários inimigos, mas pessoas. E pessoas nunca serão os nossos inimigos com quem temos que guerrear. Por trás disso tudo, existe uma força maior. Pode ser o diabo, pode ser nós mesmos. Isso. E a gente precisa ter isso em mente, senão a gente vai entrando em confusões desnecessárias. Porque se a gente for lidar de forma pessoal, medir força com pessoas, tendo elas como os nossos maiores inimigos, nós vamos perder as batalhas, porque isso foi arquitetado no mundo espiritual. Então, nós precisamos vencer espiritualmente nossas guerras, não é isso? Exatamente. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, no versículo 12 de Efésios capítulo 6. Capítulo 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, está falando de homem com homem. Sim. Natural com natural, carnal com carnal, é isso aí. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, desse mundo, né?
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim. Aí, tem uma passagem aí que Jesus fala também a respeito que dá de colocar aqui. Quando disseram para ele, foge daqui que Herodes procura te matar. Fazem amedrontando Jesus, de alguma forma, para ele ficar com medo de Herodes, assim. E ele disse, diz para aquela raposa que eu expulso o demônio, hoje. E efetuo cura amanhã, e no terceiro dia eu serei consumado. O que é isso? Quem está querendo me matar não é ele em si, mas o demônio que está nele. É isso aí que ele quis dizer. Porque Jesus dizia assim que você se vire para entender como é que é. Porque assim, Deus ele não dá o peixe, ele dá o anzol. É assim. Porque senão você nunca busca nele. É tudo, se você for querer ter milho hoje, você vai ter que plantar, meu. Para poder ter, né? Sim. Se você quiser ter salário, tem que trabalhar para poder ter. Então, sempre é assim. Deus, ele te diz como é para você fazer para ter. Então, é nesse sentido aí que Jesus falava. Diz para aquela raposa que eu expulso o demônio que está nele, que está querendo me matar desde que eu nasci. É assim. Exatamente. Então, entenda que não é a pessoa em si que faz. Da mesma forma, você tem que entender, já que você procura entender dessa forma, que é o mal que está nas pessoas, que é os demônios, uma força maligna dos principados e potestades que procura fazer mal a você. Então você não pode ir contra a pessoa, mas sim contra o que está nele. E para você ir contra o que está nele, você tem que ter Deus, tem que ter o bom. Se for um diabo também, um demônio, uma força maligna, você não se matar os dois. Exatamente. E se você, mesmo tendo um Deus, você entrar por esse lado, o inimigo te usa. Se você entrar contra carne e sangue, o mesmo inimigo que está nele te usa também. Aí você já saiu da direção. Por que Jesus era manso daquele jeito? Exatamente porque era Deus nele. Não, se mata para lá. Eu não vou usar demônio para enfrentar demônio. Quando disseram até que ele expulsava o demônio pelo Beelzebu. Ele disse, rapaz, se eu expulso o demônio por Beelzebu, e os filhos de vocês expulsam por quem? Eles são os meus testemunhos. Se eu expulso com o dedo de Deus. O poder de Deus. Então, a gente tem que entender desse lado. O inimigo usa as pessoas com o mal. E o Deus usa as pessoas com o bem. Aí o que eu quero mais? Eu quero mais bem ou mais mal? Os dois estão em mim. E está disponível para mim. Agora, onde é que eu vou buscar? Eu vou abastecer meu espírito de quê? Então é isso aí, né? Eu vou entrar no mundo espiritual buscando o quê? A obediência a Cristo. E aqui não pode sair daqui. Tem que ser aqui. É por isso que a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Exatamente porque essa palavra de Deus, ela é opositora desses enganos, dessas mentiras. Por exemplo, a Bíblia vem com a verdade para exatamente esclarecer ir contra a mentira. Ela vem com a justiça que exatamente vem contra a injustiça. Ela vem com todo o bem para ir contra o mal. Todo o mal. Então, para mim vencer, eu preciso dessa força superior, dessa autoridade superior que é a palavra. E com esta palavra, com essa verdade, com essa ordem, porque onde há desordem, onde há desequilíbrio, onde há uma disfunção, pode ser num comportamento, pode ser nas pessoas, pode ser no ambiente. Então, eu preciso estar com essa autoridade maior para desfazer essas obras do diabo, porque Jesus nos deu essa autoridade de usar isso para construção, né? Então, é por isso que nós, cristãos, que temos essa verdade dentro de nós realizamos, Jesus disse que nós realizaríamos obras até maiores
Talvez não no sentido de, você vai fazer mais do que Jesus, talvez porque o nosso tempo aqui na Terra bem longo. É bem maior, porque Jesus passou 3 anos e meio exercendo o ministério dele. Então, eu preciso estar com a verdade para ir contra a mentira, eu preciso ter essa justiça de Deus, que isso tudo, na realidade, é adquirido na autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. E aí nós, como cristãos, vamos tirando esses embaraços da nossa volta, da nossa vida, do nosso ambiente, e aí vamos construindo esse ambiente novo de verdade, de ordem, de paz, de alegria em Deus. Então isso é maravilhoso, porque nós crentes temos essa autoridade de Deus para construir, através da nossa vida nele. Nós encontramos nele essa vida adicional, vida regenerada, vida transformada, vida reconciliada com o Senhor. Então, aí nós nos abastecemos nele, aí nós temos esse vigor nele, essa saúde nele, nos armamos nele, as armas de Deus. Então, aí nós precisamos primeiro atropelar quem? A nossa soberba da vida. Nós mesmos. Se nós não atropelar isso, aquele que não negasse a si mesmo, não pode andar perto de mim, não pode aprender de mim. Não pode ser meu discípulo. Então você vê que eu tenho que atropelar logo eu. É como que eu tenho aí uma doença crônica, de vez em quando assim fica uma agulha lá, uma dose de remédio. É assim. Buscando em Deus Jesus, eu já estou querendo me soltar. Aí eu vou buscar nele para combater eu mesmo. As pessoas não entendem isso. Quer buscar um Deus para ajudar nas concupiscências dele? Esse Deus aí é com D minúsculo, é o príncipe das trevas daqui, desse mundo. Que você busca para você mesmo. Que é para depois morrer e ir para o inferno. É isso aí. Já está condenado. Né? É verdade. Então, aí temos que entender esse lado. Então, o crente em comunhão com Deus, ele não está mais sob o domínio do pecado. Então, nós temos agora uma nova vida em Cristo. E não temos que temer o inimigo, nós temos que ser sóbrios, vigilantes e saber que o Deus desse século cegou o entendimento, mas daqueles que não creem em Deus, daqueles que não querem Deus. Mas nós temos a luz que nos leva para mais perto de Jesus todos os dias e Ele nos dá essa clareza de vencer e vencer pela palavra. Isso aí você vê, glorioso. Gálatas capítulo 2, do versículo 20, é um versículo que eu falo muito sobre esse versículo. Por quê? Porque diz exatamente isso aí. Paulo diz assim, porque você for buscar exemplo fora de Jesus, que é o maior exemplo, até nós estudamos aí sobre isso, foi na lição passada, né? Que ele é um exemplo em todos os sentidos, para nós focar nele, mas depois dele, vamos para o apóstolo Paulo mesmo. No Novo Testamento não tem ninguém acima, não. Então, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo. É exatamente essa morte para o mundo. Estou morto para o mundo, agora vivo para o céu, vivo para o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Colocou todos os membros à disposição de Cristo. É isso aí que ele está dizendo. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, meus membros, minha carne está entregue para Ele. Eu vivo na fé. Entreguei, a minha carne não vale nada, não presta para nada mais no sentido de pecado, de decisões. Não tomo nenhuma decisão carnal. É isso aí que ele está dizendo. Então, aquela coisa de entregar a direção toda na mão do Espírito e cortar os fiozinhos, qualquer coisa que venha do HD carnal, está torado. Né? E fica fácil compreender isso, porque se Jesus, que era santo, se entregou totalmente por nós, eu que sou pecadora não teria a coragem de me entregar por quem realmente é o Santo e Todo-Poderoso e me dá a garantia de vida eterna. Isso. Né? Então isso é algo assim a questão de
conhecer, por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir. Saber como é que o Senhor. funciona, né, velho? Como é que funciona o mundo espiritual, que as pessoas não entendem. Eu vi um doido aí, doido nesse sentido que eu vou falar. Que é doido é que não está entendendo, né? Ele dizendo, uma pessoa super inteligente no sentido humano. Mas nesse caso é louco. Quando ele disse, alguém disse, tu não tem medo assim de ir para o inferno? Quando morrer, ele disse, que nada. Medo de quê? Quando eu chegar lá, eu saio dando tapa em demônio. Ele acha que é assim, é uma ordem. Não existe o que fazer mais. Se você cair lá, já foi, meu. Então você tem que fazer logo aqui para se fugir de lá, para não ir para lá. É porque não é... Se os demônios vão para lá, que o inferno dá de... Muita gente assim entende que é um reino que vocês vão viver. Viver em quê? Vão ser lançados no lago de fogo. Aí dá de você entender pela palavra que está dizendo lançado. Lançado é jogado. Vai para lá. Não é, vão viver no lago de fogo. Viver está dizendo que vai ter vida. Não, vai ser lançado, vão viver, mas no sentido sem direito a falar, sem direito a se pronunciar e nem andar para qualquer lugar, é preso. É isso aí. Então vamos aí... A introdução, na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Já foi palavra-chave é inimigos. Inimigos têm que ser tratados como inimigos. Tem pessoas que se aliam ao adversário e depois não dão conta de lidar, de medir essas forças, porque o inimigo, ele já vem, olha... Pois é, e o mais difícil é eu me considerar assim, como um desses inimigos. Aí é que tá. Até cabe eu falar aqui um sonho de um homem, ainda que seja conversa fiada. Mas é um exemplo aqui para nós, né, que como que seja uma parábola, ou que seja uma história, mas que vale a pena falar aqui. Um homem sonhou, que um cristão, um crente, que na casa dele ele entrou 3 ladrões a roubar ele, de alguma forma ferir ele e roubar o que ele tinha. Aí ele disse que era um pequenininho, tinha um médio e tinha um grandão. Aí ele disse que começou a lutar com o grande, né? Então, com muita peleja, ele jogou ele para fora. Aí depois veio o médio lá. Aí lutou, conseguiu também, com muita luta. Mas o pequenininho, ele acordou suadinho, não conseguiu jogar o pequenininho para fora. Aí ele foi falar com o pastor. Pastor, e contou o sonho. Isso aí é fácil de discernir o que é isso aí. Mas o que é, pastor? O grande é o diabo. Aí o médio é o mundo. Aí tu é humildinho, o pequenininho. Só quando morrer, tu vai vencer. Então por isso tu não venceu ele. Então quando tu morrer não tem mais o que vencer também, já foi junto, o humildinho foi junto contigo, né? Pro buraco lá, no sentido assim de não existe mais luta de carne, né? Então veja aí, tu vai ter que batalhar para lutar contra o diabo, contra o mundo e contra ti mesmo. E nunca esse homem, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, ele se condena dessa forma porque não conseguia se livrar do pecado. Em Romanos capítulo 7, você vai ver Paulo se reclamando nesse sentido. O que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas o que eu não quero, eu faço. Já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim, eu não concordo com esse pecado, mas acabo pecando. É isso aí que ele vai dizendo. Né?
Ele diz, miserável homem que eu sou, o que eu faço para me livrar desse corpo de morte? Um corpo que só te leva à morte, só te leva ao erro. Então nós temos que entender por esse lado e começar a aplicar as injeções corretas em nós, porque senão não vence não. Nos sujeitar à palavra, que ela pode exatamente. nos Esse é o remédio. Exatamente. É o antídoto, que é contra o pecado. Né? Então, Satanás possui uma natureza, mas é uma natureza perversa. Exatamente. Personificação do mal, e nós precisamos nos livrar disso. Aqui, tem uma coisa que eu ia falar aqui, e vou falar agora. Você que está nos assistindo aí, se você puder pegar assim, uma caneta, um papelzinho, você vai notando os versículos, depois você lê esses versículos, é dentro desse assunto aqui que nós estamos falando. Porque não dá da gente ler, embora quisesse ler 10% dos versículos que tem aqui, que comprova essa palavra dentro da Bíblia, o que nós estamos pregando aqui. Então aqui vai ter muita referência nessa lição, em todas as lições tem, mas essa tem até mais um pouco. Né, que diz a existência do diabo, dos demônios, como fazer, essas coisas todas. Então vamos lá. O primeiro tópico, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Primeiro subtópico, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, versículo 39, Lucas capítulo 11 e versículo 18. Pois é, uma coisa assim que a gente tem que ter por certo. Como é que funciona? É o mal que vem para te matar mesmo, eternamente, não é matar nesse sentido físico, que isso aqui todo mundo vai morrer. Já matou nós, né? Agora, no sentido espiritual, você pode escapar. Tem a maneira de escapar e é eterno. Então, veja que não tem um engraçadinho que possa sair dessa... ser descondenado nesse sentido. Então, a única maneira é Cristo. A única maneira é Evangelho. Então, isso aí é como ele vai eliminando. Tem o poder de perdoar pecado. Pagar a conta, tomar do diabo o direito que ele tem em nós. É isso aí. Uma coisa bem clara aqui para você entender como é que funciona. Então, às vezes, a pessoa não entende, nem quer entender e fica por isso mesmo, vai empurrando com a barriga, morre e vai para o inferno. Já era, porque não procurou entender, entendeu? Então, é muito real. O próprio Jesus falou muito sobre o inferno, sobre o diabo, sobre tudo. A gente se acredita em Jesus, então... O segundo subtópico, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e versículo 14. Em Judas, versículo 9, por ele pertencia a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 2, versículo 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3.
Ele sente raiva, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Ele sente desejos, Lucas capítulo 22 e versículo 31. E tem vontade própria, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 12, que está se referindo exatamente à tentação de Jesus. Certo. Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, que é muito linda essa passagem, linda no sentido da clareza que isso nos dá em relação ao que Satanás faz para nos seduzir e para tentar tirar a nossa confiança de Deus, que o mesmo que está em Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, está lá em Jó capítulo 2, versículos de 1 a 4, quando ele tem aquele discurso com Deus em relação, Deus falando da integridade de Jó, e Satanás atribuindo a isso aquilo as bondades de que Deus havia feito a Jó. E Deus coloca ali à disposição dele de tentar Jó blasfemar, de alguma forma rejeitar Deus, amaldiçoar porque Deus Deus, havia dado testemunho de Jó, da integridade, do temor que ele tinha a Deus. Então, isso aí é algo maravilhoso. Essas referências, como você já citou, é muito bom a pessoa acompanhar a leitura, porque isso vai dar muita clareza do tema que está sendo discutido e da realidade desse tentador, desse sedutor, que na realidade é o pai da mentira. Então, tudo que ele fala, ou tudo que ele fez, é incerto, porque é o pai da mentira. Foi atribuído em João 8,44 esse título ao diabo. Pois é, e uma das coisas que diz aqui que o arcanjo Miguel, que é o príncipe do exército do Senhor, ele não usou de palavras de maldição, no sentido de dizer, eu te arrebento, porque nós não conseguimos, é o que eu acabei de falar do homem, que ele sem saber, mas não procura saber, essa pessoa que é inteligente humanamente falando, mas ele diz que sai dando tapa em demônio. Se fosse assim, Jesus tinha dado um tapa nele. Jesus, que tem poder de perdoar pecado, tudo, não usou isso aí, ele venceu na palavra. Quer dizer, vai chegar o dia, Paulo diz que o último a ser vencido é a morte. É exatamente isso aí. Quer dizer, vai chegar o dia dele ser jogado lá, como eu acabei de falar, lançado no lago de fogo, como está escrito. Agora, é nós que vamos, não? De jeito nenhum. Quer dizer, nós só vamos resistir, não entrar na dele, só. Ou a única coisa que Deus nos dá o poder para resistir. Expulsar demônio, o que é isso? É você desfazer a obra dele. Ele está ali numa força maligna ali, você expulsar essa força maligna e o bem entrar na pessoa, no sentido de refrigério de alma, de tudo, enfermidades, né? Então vamos aqui logo o terceiro subtópico, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Está lá em Gênesis 3, e versículo 1. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Outro nome, Satanás. Esse nome é mencionado 52 vezes, que significa adversário ou opositor. Zacarias capítulo 3, versículo 1, Mateus capítulo 4, versículo 10, Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Diabo aparece 35 vezes, que significa acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 27. Outro nome, maligno, revela o seu caráter. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Outro nome,
do nosso inimigo. Dragão vermelho, revela sua ferocidade. Apocalipse capítulo 12 e versículo 3, versículo 7, versículo 9, versículo 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos capítulo 5, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Outro nome, enganador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 20 e versículo 2 e versículo 3. Beelzebu, chefe dos demônios. Lucas capítulo 11, versículo 15. Belial, pessoa má, sem valor. Juízes capítulo 19, versículo 22. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. É tudo isso, esse bichinho aí, né? E Pois mais ainda. E Aqui não mais, consegue é. descrever tudo. Não, e se for estudar profundamente cada um desses nomes, Porque, na verdade, como Sim. disse Jesus, ladrão vem se não matar, roubar e destruir. Ele é ladrão. Tem esses nomes que é atribuído a ele. Cão. É um bocado de nome ainda aí que ainda dá de dizer aí. Mas é assim. E só podemos vencer com Jesus, né? Nós vamos aqui para o segundo... pro o nosso intervalo, que já estamos... Meu Deus, está acabando nosso tempo. É isso aí. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma
Graças a Deus, estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, segundo inimigo do cristão, a carne. O conceito bíblico de carne é o primeiro subtópico. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Segundo, o corpo humano inteiro. Êxodo, capítulo 4, versículo 7. Terceiro conceito, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmo 78, versículo 39. O quarto conceito bíblico de carne é a natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e capítulo 6, versículo 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João capítulo 2, versículo 16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Exatamente. Então, é esse lado carnal, pecaminoso. A natureza humana. E alimentado, né? Sim. Bem alimentado, né? Esse lado, né, que o homem pode soltar a carnezona aí para fazer o que dá vontade, né? É isso aí, né? Em nome de uma felicidade, né? Porque tem muitas... como disse Jesus, que faça tudo que lhe faça feliz. E o homem vai desenfreadamente buscando cada vez mais esses prazeres e se afundando no mundo sem volta, porque você vai viciando e isso vai lhe gerando transtornos. Tem muitas pessoas, porque aqui no caso seria o período da semeadura. E quando você precisa se deparar com a colheita, que são as consequências dessas atitudes que são danosas mesmo para o seu corpo, aí as pessoas não conseguem lidar. Por isso que entra em depressão, tristeza profunda. Tem uns que vão mais longe ao suicídio, porque eles não conseguem lidar com os problemas e não conseguem entender que foram provocados. Quem planta na carne colhe corrupção, né? Corrupção. E aí, o no salário espírito, a vida eterna do pecado é a morte. Aí isso aqui se entrega a amar a vida, né? Que Jesus diz, quem ama a sua vida perderá. Vai nesse sentido perdê-la, aí. porque está alimentando aquilo que é corrupto e vai corroendo, vai entrando em uma decomposição, literalmente, né? Na sua Eterna. alma, e eterno, se não rever os seus conceitos da palavra de Deus. Aí vamos aqui ao segundo subtópico, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego, sarxe, isso é carne, é referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, Colossenses, capítulo 3, versículo 5 e versículo 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Exatamente. É nesse impulso aí, né? Do homem achar que pode vencer. Não é isso? Mas é isso aí, vamos... O terceiro subtópico, a perspectiva doutrinária da palavra. Doutrinariamente, a carne, a natureza humana, doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão.
Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, 1 Coríntios 15, 39, mas também à natureza pecaminosa, Romanos 8, versículo 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria, que é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então, essa ação já demonstra que é da própria natureza do homem caído. Porque tem o homem caído, o homem adâmico, e tem o homem cristão, o homem espiritual. Então, esse lado aí que a gente tem que definir direitinho e entender, né? Que tem o homem que tem a morte, mas ele tem um escape. Deus abriu uma brecha para um escape. Aí tem as coisas na terra que são lícitas e tem as que são ilícitas. É como que Deus dissesse, vocês vão continuar vivendo na terra, mas tem umas coisas aí que vocês não podem mais tocar, porque isso Satanás ganhou para ele. Se vocês tocar nelas, está errado. Aí vocês se afastam de mim, continuam afastados. Mas se vocês fizerem dessa forma, naquilo é só a sobrevivência mesmo em si, para não morrer de fome ali. As coisas lícitas é uma sobrevivência na terra como peregrino. Ele não é dono, ele não é herdeiro da terra, mas o homem, né, perdeu, porque entregou para Satanás, mas aí ele tem uma sobrevivência como um peregrino. Não, tu como peregrino, tu come alguma coisinha, tem um negocinho que tu pode fazer aí, e assim, tu indo pela minha palavra, eu consigo te salvar, te tirar do meio desse inferno aí. É como que seja dessa forma. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Tem as coisas lícitas e as ilícitas. E a Bíblia, o próprio Espírito nos ensina a fazer isso conforme ele é o certo, né? Vamos. Terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro subtópico, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. Salmo 24, primeiro. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O segundo, o conjunto das nações conhecidas. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Terceiro, né, a terceira conotação, a raça humana. Salmo 9, versículo 8, João, capítulo 3, versículo 16. Quarta conotação, o universo. Romanos 1, versículo 20. Quinto, os que se opõem a Deus, que essa é uma das conotações também, mundo, né? Os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. E Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra, em que habitamos, Salmo 19, versículo 4, e B, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Exatamente. Então está falando desse lado esse lado carnal do homem, né? Amar, não ameis esse lado aí, desse mundo que nos traz essa concupiscência, né? Vamos
Segundo subtópico. Segundo subtópico, 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Primeira, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Pessoas que se entregam totalmente a uma rebeldia contra Deus. Exato. O segundo ponto, que é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte, para ceder aos desejos carnais. Exatamente essa engolda, vai engoldando ali, né? Se envolve. Um engoldo. Né? É. Aí vem a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada, aliado ao nosso adversário maior, que é o inimigo. Exatamente. É fácil alinhar. E nem percebe. Tem pessoas que entram e nem percebem. É porque já faz parte do naturalismo, já faz parte dessa desobediência a Deus. Quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Então, tá tudo num grupo só. Deus, ele é separado, é só. Ele é santo, separado. Então, é mais difícil de buscar, né? Vamos... O terceiro subtópico, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e versículo 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, Ele fugirá de vós. Tiago capítulo 5, versículo 7. E em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não podemos nem desanimar com todo esse trio aí de inimigos, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós vencemos tudo isso pela fé. Exatamente, é acreditar. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Estamos falando dessa fé. Essa é a fé que nós pregamos. Não é? Nós estamos falando de fé natural, não. É fé espiritual. Espiritual. É. Vamos aí para o... Conclusão? O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos estragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5:16 e Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É isso aí. Então, quando fala, eu gosto de falar isso aí assim, eu nunca vi ninguém falar não, mas eu falei muito já e continuo falando. Paulo fala Jesus Cristo e Cristo Jesus, ele troca às vezes.
quando ele quer enfatizar primeiro espiritual, fortifica-te em Cristo, está falando espiritual. Jesus era um carpinteiro, um homem e tal, que é Deus, mas ao mesmo tempo era um homem, representava o homem mesmo. Mas quando fala Cristo, então está falando o lado espiritual de Jesus, o lado Deus, né? Então ele diz, fortifica em Deus, fortifica nessa parte espiritual. Né? Então é isso aí. Então nós estamos aqui já encerrando, né, o nosso programa, né, de hoje, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, e Ele quer fazer isso, né, está disponível para isso, né, amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, porque nos ama e quer nos salvar. Mas como foi falado nessa lição, precisamos buscar nele, está pronto para ajudar. E sem ele nós já estamos condenados, não tem saída para o homem. Mas quando buscamos nele, nós enxergamos o caminho, conseguimos vencer os obstáculos, né? E resistir o mal, resistir o mundo, as concupiscências, nossos desejos, e fazer a vontade de Deus. Precisamos de paciência para depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Isso diz a palavra, essa aí. Então que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.